Fala galera! Hoje eu vou falar sobre os fatos reais por trás do filme O Anjo do Mossad e a misteriosa história do espião Ashraf Marwan. Fique à vontade para deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal baseado em fatos reais. Ashraf Marwan, natural do Cairo, Egito, se formou em engenharia química. Posteriormente, ele se envolveu com Mona Nasser, filha do presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, tornando-se genro do presidente egípcio. Essa aliança levou Marwan a ocupar um cargo no gabinete presidencial em 1968, onde passou por várias posições até 1976, totalizando 8 anos de serviço ao governo. Após a morte do presidente Gamal em 1970, Marwan tornou-se o principal conselheiro do sucessor, Anwar Sadat, e desempenhou um papel crucial ao informar sobre uma tentativa de golpe por parte dos seguidores de Nasser, incluindo Sami Sharaf. Com a confiança do novo presidente, Marwan passou a ser o intermediário nas relações entre Egito e líderes da Arábia Saudita, Líbia e especialmente Israel. Recebendo uma oferta financeira atraente e a garantia de proteção para sua família, Marwan foi recrutado como espião egípcio pela agência de inteligência israelense Mossad, recebendo o codinome de Anjo. No entanto, seu único ponto de contato em Jerusalém era um agente do Mossad baseado no Reino Unido, conhecido como Dubi. O plano do grupo era simples. Prevendo o conflito para retomar a Península do Sinai, que havia sido conquistada por Israel em 1967, Marwan seria crucial para fornecer informações privilegiadas do governo egípcio. Essa previsão de Israel se concretizou em 1973, quando o exército egípcio mobilizou suas forças. Com Ashraf fornecendo informações detalhadas diretamente para a primeira-ministra israelense Golda Meir e para o ministro da Defesa Moshe Dayan, Israel obteve uma vantagem significativa, permitindo que seus planos de guerra fossem elaborados com precisão e com menor perda. Com uma breve duração de apenas 20 dias, a Guerra do Yom Kippur, chamada assim por ter começado no dia mais sagrado do judaísmo, chegou ao seu término em 26 de outubro de 1973, com Israel emergindo como o vencedor. 5 anos mais tarde, em 78, o Egito estabeleceu um marco histórico ao assinar um acordo de paz com os israelenses, marcando o reconhecimento oficial do Estado de Israel. Este feito foi notável, pois o Egito se tornou o primeiro país árabe a tomar essa iniciativa, resultando na retomada das relações diplomáticas. O acordo foi formalizado durante as negociações realizadas em Camp David, nos Estados Unidos. No ano seguinte ao conflito, com seu retorno ao Egito, Marwan não só passou despercebido, como também foi promovido a secretário do presidente da República para Assuntos Exteriores, devido à sua amizade com Sadat. No entanto, ele deixou o cargo de maneira conturbada, pois sua rápida ascensão financeira foi mal vista durante o governo. Entre os segredos relacionados à Guerra do Yom Kippur, apenas recentemente foi esclarecido o enigma da viagem de Zvi Zamir, chefe do Mossad, para o exterior 48 horas antes do início do conflito, em 4 de outubro. Sua missão era encontrar-se com Ashraf Marwan. Eram 22 horas em Londres, no dia 4, quando Zamir e Dubi chegaram a um apartamento altamente protegido. Eles aguardaram por 1h30, o que não era usual, já que Marwan era conhecido por sua pontualidade. Por fim, o egípcio apareceu e os três se reuniram em torno de uma mesa. Marwan estava ansioso e imediatamente começou a relatar: "Passei toda a tarde na nossa embaixada em Kensington, onde fiz inúmeras ligações para o Cairo a fim de coletar o máximo de informações possível. Agora posso afirmar que Sadat iniciará uma guerra amanhã." Contudo, Zamir ficou cético. Primeiro porque, em ocasiões anteriores, Marwan havia fornecido informações sobre ataques que não se concretizaram. Segundo porque a informação que Marwan estava compartilhando era baseada em telefonemas, e ele não havia tido contato direto com nenhuma fonte de credibilidade. Mas Zamir insistiu, perguntando se ele tinha certeza de que os preparativos para a guerra estavam em andamento. Marwan então respondeu levantando o tom de voz e disse que Sadat estava instável, que às vezes ele declara que avançará, ordena a todos que avancem e em seguida recua. Finalmente, o chefe do Mossad concluiu que não tinha outra escolha senão acreditar em Marwan.
Após a reunião, Zamir estava convencido de que a Síria e o Egito estavam prestes a atacar Israel. Então enviou uma mensagem criptografada para seu chefe de gabinete. A Guerra do Yom Kippur ocorreu durante o auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como os russos estavam firmemente do lado árabe, incluindo assessores militares, Israel sempre acreditou que em momentos de grande perigo poderia contar com o apoio dos Estados Unidos. No entanto, durante a primeira semana do conflito, entre os dias 6 e 13 de outubro, Israel enfrentou grandes desafios. Desde o início da guerra, Israel havia perdido uma quinta parte de sua força aérea, e suas forças terrestres começaram a sofrer com a escassez de munição. A Casa Branca já havia recebido a lista enviada por Golda, mas o Pentágono se opunha à liberação dos armamentos. Porém, Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, usou sua influência junto ao presidente Nixon para que o pedido de Golda fosse atendido. Especula-se, embora não haja prova até hoje, que em 12 de outubro, Kissinger teria recebido informações de que Golda havia ordenado o armamento de bombas atômicas em mísseis balísticos Jericó e colocado em 3 caças F-4 Phantom, devido à situação de Israel que estava se tornando desesperadora. Verdade ou não, a partir de 13 de outubro começaram a ser enviados aviões e armamentos para Israel. A morte trágica de Anwar Sadat em outubro de 1981 levou Ashraf Marwan a deixar o Egito. Ele se estabeleceu em Londres, onde acumulou uma fortuna estimada em bilhões de euros. Curiosamente, Marwan se tornou o principal acionista do clube de futebol Chelsea em 1995. Paralelamente às suas atividades empresariais, atuou como conselheiro do Mossad até 1998, mantendo sua identidade em sigilo até que o historiador israelense Aaron Bregman a tornou pública em 2002. Em 27 de junho de 2007, Ashraf Marwan foi encontrado sem vida em seu apartamento em Carlton House Terrace, em Londres. Inicialmente, acredita-se que tenha sido o resultado de uma queda acidental em sua varanda. No entanto, a Polícia Metropolitana investigou detalhes intrigantes ligados à sua morte. Uma testemunha de um prédio próximo relatou ter observado uma movimentação suspeita em seu apartamento logo após a queda, com 2 homens vestindo ternos e com aparência mediterrânea. É inquestionável que Ashraf Marwan tenha atuado como espião em prol de Israel, fornecendo 3 alertas cruciais para a iminência da guerra em 1973. Essas informações levaram Tel Aviv a mobilizar suas forças em 2 ocasiões anteriores, preparando-se adequadamente apenas após o alerta final. Poucas semanas antes de sua morte, um tribunal israelense confirmou oficialmente sua posição como agente. Após o conflito do Yom Kippur, em um gesto de gratidão pelo aviso antecipado sobre o iminente ataque que preservou inúmeras vidas israelenses, Israel concedeu a Marwan um bônus de $100 mil. No entanto, essa ação também teve um preço elevado, resultando na perda de muitos de seus compatriotas. Ashraf Marwan foi descrito pelo jornalista Uri Bar Joseph como o anjo egípcio que salvou Israel. Sua vida e legado permanecem envoltos em mistério, e ele é amplamente reconhecido como o maior espião do século XX, conforme destacado pelo The Guardian. É isso, pessoal. Assista ao filme se você ainda não assistiu e comenta aí embaixo o que você achou. E não se esqueça de deixar sugestões de outros filmes baseados em fatos reais. Até logo!